Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. É um privilégio poder estar aqui mais uma vez, gravando mais uma pré-aula da lição da Escola Dominical. E esta é a lição de número 9, do dia 28 de agosto de 2016. É o nosso terceiro trimestre. Essa lição com o tema A Evangelização das Crianças. Eu fico muito feliz em ter a sua participação nos comentários, ter aí a sua curtida no nosso vídeo, deixe o seu like. Eu fico muito feliz em saber que você está participando conosco e promovendo a obra de Deus. Promova esse canal e você vai estar promovendo a obra de Deus na face da terra. Muito obrigado por sua atenção, muito obrigado por você estar nos ajudando, nos incentivando nesse trabalho na internet. Nosso texto áudio dessa lição diz... Assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Mateus 18, verso 14. Então, meus amados, essa é a lição que fala sobre a evangelização das crianças. Muitas vezes nós não temos noção do que é evangelizar as crianças. Então, a evangelização das crianças é urgente, como diz na nossa verdade prática, é urgente, porque delas dependem o presente, o futuro do reino de Deus. Tem muita gente que diz que as crianças é o futuro, não, as crianças também são o presente do reino de Deus. Então, a nossa leitura bíblica está embasada em Mateus 18, verso 2 ao 6, e Marcos 10, verso 13 ao 16. Nós vamos discorrer aqui um pouquinho sobre o comentário, professor, superintendente, você que está preparando a sua aula, assistindo esse vídeo para preparar melhor a sua aula. Eu gostaria de te dizer que na grande comissão dada por Jesus, ele inclui também as crianças. Todos estão incluídos, inclusive as crianças. O Senhor não dispensou nenhum. Então, nós vemos que ao ordenar a pregação do Evangelho a toda criatura, Jesus referia-se também às crianças. Ele jamais deixaria de fora, pois a vontade de Deus é que nenhuma delas se perca. Deus tem um interesse geral nas pessoas. Deus não tem nenhum interesse que alguma delas se perca, mas sim que todas se salvem, todas cheguem ao conhecimento da verdade. Então nós vamos lançar em nossa missão evangelística, em nosso trabalho evangelístico, o evangelizar das crianças. Por quê que nós devemos lançar mão na evangelização também das crianças? Porque quanto mais cedo elas forem evangelizadas, maior será a chance delas escaparem dos perigos físicos, morais, espirituais, que estão espalhados pelo mundo de um modo geral. Então, a evangelização das crianças deve também estar nas nossas prioridades no ato de evangelizar, no nosso trabalho evangelístico. É algo urgentíssimo evangelizar as crianças. Primeiro tópico nos fala por quê. Por quê? Porque a criança é pecadora e pode perder-se. Enquanto a criança não entrar pela porta da salvação, eu gostaria de salientar essa frase aqui, que deixou o nosso comentarista, o pastor Cláudio Noto de Andrade, enquanto a criança não entrar pela porta da salvação, é necessário a criança também entrar pela porta da salvação. A condição diante de Deus de uma criança não é diferente da posição de um pecador adulto. Então, o nosso primeiro ponto desse tópico diz: a criança é nascida em pecado. O próprio rei Davi, no Salmo 51, ele diz: eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, em consequência do pecado de Adão, todos os seres humanos vêm ao mundo em condição de pecadores. Está em Romanos capítulo 5, versículo 12. Todos vêm na mesma condição. Então a criança também está no mesmo grupo de pessoas que precisam de Jesus. O segundo ponto desse tópico nos diz: a alma da criança está em perigo. Jesus falou claramente acerca da salvação da criança, porque ele diz assim: assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um desses pequeninos se perca. Se Jesus está falando que era possível um desses pequeninos se perder, então era possível um desses pequeninos ser condenados, desses pequeninos serem escandalizados.
Porque Jesus falaria uma coisa dessa se não houvesse a possibilidade da criança se perder, da criança perder a salvação. Então, essa declaração de Jesus nos leva a acreditar que a alma da criança está em perigo, que a alma da criança precisa urgentemente ser lavada também no sangue de Jesus. Precisa passar pelo mesmo processo que passa o adulto. Agora, você pode perguntar, mas professor, e a questão da inocência? A inocência é o seguinte, o bebê é inocente apenas no sentido de que não tem consciência do pecado por ser ainda mental e moralmente incapaz de praticá-lo. Embora portador do pecado original, não tem o pecado experimental. Então a criança nasce na condição de pecado porque já é portadora do pecado original. Porém, o pecado experimental ela ainda não tem. No entanto, ao tomar consciência, tanto mental quanto moral, ele se torna capaz de colocar em prática tudo aquilo que já está embutido na sua natureza original. Então, por isso nós dizemos que a criança está na idade da inocência. Mas se ela vier a morrer nesse estado, ela irá para o céu, ela é salva. Porquanto Deus não leva em conta os tempos da ignorância. É assim que diz a palavra do Senhor. Então nós precisamos entender que é preciso, ainda nessa fase, passar todas as informações salvíficas para a criança, para que ela possa tomar conhecimento da verdade e também decidir-se a Cristo. Então, a partir do momento em que a criança passa a distinguir entre o bem e o mal, ela torna culpada de seus erros e enquadra-se como o restante dos pecadores que existem. Então, Jesus fala assim, anuncie-se agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, ele está incluindo todos, inclusive as crianças. O nosso segundo tópico, ele nos diz o seguinte, a criança pode crer e ser salva? A Bíblia comprova que a criança pode arrepender-se de seus pecados, crer em Jesus e recebê-lo pela fé para poder ser salva. Então, o primeiro item desse tópico diz, os pequeninos creem em Cristo. Jesus, que sonda mente e corações, testemunha a capacidade das crianças crerem no seu nome. Nós temos em Mateus capítulo 18, verso 2, e Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles, e logo a seguir advertiu, mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, ou seja, quem crê em Jesus aqui nesse texto? A criança. Que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse no pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ou uma pedra de moinho, e essa mó de azenha é uma pedra de moinho, e se submergisse nas profundezas do mar. É melhor do que escandalizar uma criança que crê no Senhor Jesus. Então, pelo que nós observamos, meus queridos, o relato de Marcos, a criança que Jesus tomou como exemplo era pequena, porque ele a pegou no colo. Então, mostra a sua tenra idade. Então, essa questão de ser tão criança de colo não constituiu qualquer obstáculo para que ela cresce em Jesus. Então, Jesus está falando de crer, de uma criança pequena que tem a possibilidade de crer no seu nome, de o aceitar como um Salvador, de ter a convicção de salvação como qualquer uma outra pessoa de maior idade. O segundo ponto desse tópico, as crianças das cartas bíblicas. Paulo inicia a epístola aos Efésios, saudando os santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ao final da carta, ele recomenda aos filhos que sejam obedientes aos pais. Por que Paulo preocuparia em recomendar aos filhos a obediência? Então, nós entendemos que a mensagem do apóstolo destinava-se também às crianças que na introdução da carta foram incluídas entre os santos e entre os fiéis, que Paulo estava falando. Todos os santos e todos os fiéis.
Então, quem ainda duvida que uma criança possa experimentar a alegria da salvação? Ninguém. Nós não podemos duvidar, nós não podemos descrer nisso. Eu acredito que essa lição, professor, que está me assistindo agora, trará um grande questionamento, uma grande dúvida, muitas perguntas surgirão e você precisa estar apto, fazer bastante pesquisa, conhecer direitinho a palavra do Senhor, porque as respostas estão na palavra do Senhor. E muita gente ainda pode estar em dúvida. Então Jesus salva e batiza com o Espírito Santo também as crianças. O nosso terceiro ponto desse tópico é outras crianças da Bíblia. Timóteo era apenas um menininho quando aprendeu as sagradas letras. Está aqui em 2 Timóteo 3,15. E mais tarde, ao ouvir o Evangelho através de Paulo, aceitou prontamente a Cristo, tornando-se útil no reino de Deus. Então, quando se evangeliza, quando se anuncia o Evangelho à criança, se prepara ela para receber com maior facilidade a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento também, encontramos crianças que conheciam a Deus e fielmente, eram fiéis, serviam ao Senhor. Então, nós podemos ter o exemplo aqui de Miriam, o exemplo de Moisés, o exemplo de Samuel, a escrava de Naamã. Então, são várias crianças que tinham, que deixaram o testemunho, a lição para nós de que a criança também crê no Senhor para ser salva. Aí vem agora o nosso terceiro tópico, nos trazendo um ponto muito importante, é muito relevante esse tópico nessa lição, que é como evangelizar as crianças. Então, nesse tópico, nós vamos ver que podemos evangelizar as crianças através da escola dominical, da alfabetização, da escola bíblica de férias, da evangelização personalizada. Então, existem meios para alcançar as crianças, meios nos quais nós podemos alcançar as crianças para o reino de Deus. Primeiro ponto, a escola dominical. A escola dominical nós sabemos que foi fundada por Robert Hicks em 1780, com o objetivo inicial da escola dominical, era a evangelização de menores que viviam nas ruas na cidade de Gloucester. Então a iniciativa de Hicks foi tão bem sucedida que serviu de modelo ao serviço do ensino público no Reino Unido. Então, que as nossas escolas dominicais, meu caro professor e superintendente que me assiste neste momento, que as nossas escolas possam trabalhar em regime prioritário em prol da evangelização infantil. Nós precisamos dar prioridade a isso. Nós vemos que a escola dominical surgiu com esse objetivo e ela trouxe influência ao próprio ensino público do Reino Unido. O segundo ponto, a alfabetização evangelizadora. Robert Hicks não se limitou a evangelizar as crianças de Gloucester. Juntamente com a palavra de Deus, ele ensinava a ler, a escrever, para que elas fossem inseridas, para que se engajassem na sociedade inglesa. Então ele teve uma preocupação em fazer um trabalho social através da escola dominical. Então, meus queridos, a escola dominical, o filho do cristão, ou qualquer uma criança, que mesmo que os pais não sejam evangélicos, que esteja na escola dominical, ele tem que ser ensinado para que lá no colégio ele seja destaque, ele saiba mais alguma coisa. Isso dá testemunho de que o evangelho, ou que nós evangélicos, somos pessoas realmente que têm cuidado de educar em casa, de ensinar as verdades também morais e sociais para as crianças em casa. Terceiro ponto, a escola bíblica de férias. Preocupada com as crianças que no período das férias escolares perambulavam pelas ruas de Nova York, a irmã Elisa resolveu, em julho de 1898, reuni-las para ensinar-lhes a Bíblia, para mostrar a palavra de Deus. Então aqueles meninos e meninas dos 7 aos 14 anos tomaram um novo rumo nas suas vidas, porque a irmã Elisa se prontificou a ensinar a palavra de Deus no período das férias. Então, a partir daquela data, a escola bíblica de férias
passou a ser vista como parte essencial das missões urbanas. No Brasil, a primeira escola bíblica de férias foi realizada em 1924. Então, foi lá no Colégio Americano Batista de Vitória, no Espírito Santo. Então, a evangelização, meus amados irmãos, superintendentes, professores, pode ser feita também na escola bíblica de férias. Quantas pessoas, né, deixam as crianças no período de férias por aí, sem ocupação, sem atividade, e há uma necessidade de que nós façamos um trabalho especial, específico com as nossas crianças. O outro ponto, o quarto ponto e último desse tópico é a evangelização infantil personalizada. Então nós precisamos desenvolver na nossa igreja a evangelização infantil personalizada. Cada criança deve ser conhecida por seu nome, por seus problemas, por sua realidade social. Então não podemos tratar todas as crianças da mesma maneira. Precisamos distingui-las, entendê-las, entrar no seu mundo e saber o que realmente ela vive, o que realmente ela passa. E muitas vezes nós ensinamos no sentido geral, né? Até as lições para as crianças hoje, por falta de preparo dos professores, às vezes é feita apenas uma preleção para as crianças na sala, não dá aquela participação ativa. Então nós precisamos, meus amados irmãos, professores, superintendentes, pastores, obreiros, professores de crianças, sair às ruas, às praças, a outros bairros e reunir as crianças e contar a maravilhosa história da salvação. Contar a história de Jesus, a história que transforma o homem, a história que muda. Mas para isso, meus caros líderes, eu quero dizer uma coisa para você que, já finalizando esse vídeo praticamente, os nossos professores de crianças precisam ser adequadamente treinados, preparados. É preciso cursos preparatórios. Nós precisamos ensinar essas pessoas que vão cuidar das crianças, para que elas possam saber fazer um verdadeiro discipulado das crianças, fazer um verdadeiro acompanhamento espiritual. As crianças que são adotadas no Evangelho, nessa evangelização, precisam ter um pai espiritual. E cada evangelista que está fazendo esse trabalho com criança precisa ser um pai espiritual para a criança, para que possa acompanhá-la de perto até ela se firmar nos caminhos do Senhor. Então, meus amados, concluindo aqui, fechando a nossa lição, quando se ganha uma criança para Jesus, conquista-se uma vida toda de realizações para o reino de Deus. Então não vamos esperar. Por que esperar? Vamos investir mais na evangelização infantil. Então para isso nós precisamos estar preparados, treinados, bem educados, sabedores das verdades, preparados para levar essa mensagem e equipados também com o que há de melhor nessa área da evangelização infantil, do cuidar de criança. Nós precisamos realmente de uma pedagogia evangélica, uma pedagogia também espiritual para educar as crianças. Que Deus possa estar te abençoando. Muito obrigado por sua atenção. Eu quero aqui pedir a você que continue compartilhando os nossos vídeos, continue aí deixando a sua curtida, deixe o seu comentário, é muito importante. Eu quero ter o prazer de responder o seu comentário aí embaixo do nosso vídeo. E você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos ajude o nosso canal a crescer dia após dia, porque queremos fazer cada dia um trabalho melhor para a obra e para o reino de Deus. Que Deus abençoe grandemente, que nós possamos estar evangelizando as crianças de fato e verdade. Amém.